Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então hoje, dia 30 de abril, eu, professora Eliene, como prometido, a nossa aula na verdade vai ser voltada somente para a resolução de questões, tá? Então eu tenho questões do livro para poder resolver e explicar para vocês, né? Referente ao capítulo 4 e o capítulo 5 do livro 2. Tenho também um experimento, né, também para poder mostrar para vocês, para que vocês respondam a página 43. E também tenho as questões em PDF, que eu não sei se vocês irão conseguir ver, mas eu vou tentar aproximar. São essas questões aqui, ó, que eu havia passado para vocês lá no grupo. Na verdade são 10 questões e a gente vai eu vou começar primeiramente por elas, tá? Resolvendo aqui elas, são 10 questões, e depois eu passo para as questões do livro, viu? Então, vamos lá. Na primeira questão diz o seguinte, o elemento químico magnésio. Então, nós já sabemos que o magnésio, né, que é Mg, como a questão tá dando, e tem número atômico 12, é um micronutriente indispensável para a realização de fotossíntese, sob a forma de íons Mg2+, né? Na questão pede, faça a representação dele abaixo, né? Conforme a tabela periódica e diga qual o número de prótons e o número de elétrons presentes no íon Mg2+. Então, primeiramente, que eu tenho que mostrar aqui para vocês. Na primeira questão, tá dando aí algumas informações. E essas informações a gente vai utilizar, né? Eu vou estar escrevendo aqui e mostrando para vocês. Primeiramente, está dizendo que é o magnésio. Então, o magnésio ele é representado, o símbolo dele na tabela periódica é o Mg. Então, vou colocar aqui Mg. Viu? Pronto. Segunda coisa, está dizendo que o número atômico dele, que é representado pela letra Z, é 12. Lembrando que, como eu posso dizer para vocês, toda vez que fala sobre número atômico, você logo deve lembrar que o número atômico ele é sempre o número menor daquele elemento químico. Então, eu posso colocar em qual lado aqui, professora? Em qualquer lado do elemento você vai colocar. Agora, o que você tem que entender independente se ele estiver em cima, embaixo do lado ou não, você tem que entender se ele é o número maior ou se ele é o menor, se ele se refere ao número de massa ou se ele se refere ao número atômico. Como a questão está dizendo que 12 é o número atômico, então eu vou pegar o 12, eu vou colocar bem aqui em cima, só para vocês entenderem. Então, eu vou colocar aqui o 12. Pronto, coloquei. Aí, na questão pede para fazer a representação dele, né, conforme a tabela periódica, e aí é para a gente dizer o número de prótons dele e o número de elétrons. Então, vamos lá. Mas é presente no magnésio 2+. Na tabela periódica, o Mg, ele tem lá duas informações, aliás, 3 informações, para ser mais preciso. Primeira informação, vem assim, ó, ele vem dentro de uma caixinha. Cada caixinha daquela da tabela periódica representa um elemento químico. E aí nós temos aqui, ó, Mg é o símbolo do magnésio. Tem também o número 12, que a própria questão disse que o número 12, ele está representando o Z, que é o número atômico. Um outro valor que tem dentro da caixinha, mas que a questão não mostrou de forma alguma, é o número 24. Então, o número 24 eu vou colocar aqui também em qualquer lugar. Vou colocar aqui embaixo, viu? Então, 24. Pronto. Aí, na questão também, está dizendo que o magnésio, ele representa um íon. Nunca esqueça, toda vez que estiver falando sobre íon, logo você deve lembrar que são cargas, ou positivas ou negativas. Na questão D, o que ele é um íon Mg2+. Sendo assim, ele é um íon de carga positiva. Então, está dizendo na questão que ele é um Mg2+. E a questão pediu para a gente fazer essa representação e pediu para nós
como é mesmo encontrarmos aqui o número de prótons, né? Número de prótons e número de elétrons. Então, a gente sabe aqui, se eu fosse tirar aqui o número de próton desse elemento, aqui eu tenho um elemento neutro, ele não tem nenhuma carga. Aqui eu não tenho mais elemento neutro, aqui eu tenho um íon, que são elementos, em outras palavras, são átomos que apresentam cargas, ou positivos ou negativos. Aqui eu não tenho íon, aqui eu tenho um elemento, um átomo neutro, né, em outras palavras. Então, se eu for tirar aqui o número de prótons, então, P, o número de prótons é sempre aquele número menor. Então, o número menor, ele representa 3 significados, lá na tabela periódica, viu? Então, aqui, o meu número de prótons é o número 12. Ele quer também o número de elétrons. Então, o número de elétrons aqui também é o 12, nesse átomo neutro. Só que a questão pede para a gente fazer a representação, para dizer o número de prótons e o número de elétrons no íon magnésio. Então, eu quero aqui. Então, já peguei o íon magnésio, que é 2+, vou colocar aqui o 24 e vou colocar aqui o 12, que são as informações, tá? E aí, eu vou tirar o número de prótons. Continua 12, viu? Porque esse número menor, como eu falei para vocês, ele apresenta 3 significados. Ele pode ser o Z, que é o número atômico, ele pode ser o P, que é o número de prótons, e ele pode ser também o E, que é o número de elétrons. Esse aqui, 24, ele sempre é o maior, então ele é o A. Quem é o A, professora? É o número de massa. E aí, aqui não pediu o número de massa, ele só quer o número de prótons e o número de elétrons. Então, o número de prótons a gente viu que é 12. Quando chega no número de elétrons, professora, eu já sei, é 12 que a senhora falou. Aqui é 12, mas quando esse elemento ele tem carga, significa o quê? Aqui eu tenho 2 mais. O mais na química significa que perde. Então, sendo assim, esse número 12 para elétrons não será mais 12. Então, como está o mais, ele vai perder. Então, perder quantos? Perder 2. Então, o número de elétrons não vai ser mais 12, mas sim 10. Então, essa aqui, ó, que é a resposta para a primeira questão. Então, resolvendo agora a nossa segunda questão, tem assim, segundo a videoaula apresentada, o que indica o íon zinco Zn2+. Então, deixa eu colocar aqui. Primeiramente, eu vou fazer aqui esse símbolo que está dando ali na segunda questão. Tá assim lá, ó. Zn2+. Na questão pede, né, de acordo com a nossa videoaula, que nós vimos sobre elementos químicos, nós vimos sobre isótopos, um pouquinho sobre tabela periódica, e eu também falei sobre íons do tipo cátion e também do tipo ânion, viu? Então aqui ele quer saber, na segunda questão, ele quer saber o que isso aqui indica. Zn2+ indica o quê? Pessoal, é muito simples. Toda vez que você vê o elemento químico com algum número e algum sinal de mais ou de menos, o que indica? Indica carga elétrica do tipo, que é um íon. Então, aqui, na verdade, qual seria a resposta mais concreta para a segunda questão? O íon zinco indica, na verdade, o nome já diz, é um íon que representa o cátion, onde ele está perdendo 2 elétrons, porque, como dissemos para vocês, toda vez que tiver o número, o sinal positivo, significa que aquele átomo ele está perdendo. Toda vez que tiver o sinal negativo, aquele átomo está ganhando. Nesse caso aqui, o sinal está positivo. Então, se está positivo, ele está perdendo. Só que perdendo o quê? 2 elétrons. Então, em resumo, a resposta para a segunda questão, o que indica? Indica carga elétrica, onde o íon zinco está perdendo 2 elétrons. Na terceira questão, pede o seguinte: o que o ânion que é o fluoreto, temos aqui ele, Fe elevado a -1, e o cátion sódio,
Na, né? Mais 1. Esqueci aqui do 1. Na verdade, eu nem gosto de colocar 1, porque quando não aparece esse sinal, significa que é o número 1 sim, viu? Aí, a pergunta é, o que esses dois íons, né? Porque eles não são átomos neutros, eles são íons. Como assim, professora? Olha só a carga negativa, olha só a carga positiva. Então, ambos são íons. A pergunta quer saber o que eles têm em comum. Muito simples. Primeiramente, vamos recordar quem é o flúor na tabela periódica e quem é o sódio na tabela periódica. Vamos lá. O flúor na tabela periódica, ele tem a massa 18,999, praticamente uma dízima periódica. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com números inteiros. Então, eu faço lá o processo do arredondamento. Então, esse 18,999 eu já arredondo para 19. Então, a massa do flúor eu coloco como 19. Vou colocar aqui embaixo. E o número atômico do flúor é 9. O sódio, a massa do sódio, vou colocar aqui sódio, a massa dele é 23 e o número atômico dele é 11. Lembrando que esses números menores, eles significam 3 coisas. Esses números menores, eles podem ser os prótons, o número atômico que é representado pela letra Z e os elétrons, tá? E aí, nós temos aqui 3 características para esses números menores. Só que a questão, ele quer saber o que eles dois têm em comum. Teve alunos que responderam cargas elétricas. Está até correto, só que ainda está incompleto. Então, o certo seria dizer o seguinte, ó. Essa carga aqui, menos 1, ela vai influenciar em quem? Apenas um número menor. Por que, professora, influencia no número menor? Porque o número menor, ele representa essas 3 coisas. E a carga, ela representa isso aqui, ó. Os elétrons. Então, por isso que vai influenciar no número menor. Então, aqui, o número de elétrons dele é 9. Aqui, por ele ser neutro, é 9. Mas aqui não é mais 9, porque esse menos na química significa mais. Então, se tem 1 aqui, então mais 1. Então, 9 mais 1. Então, esse elemento aqui, esse íon, o elétron dele é 10. Ele possui 10 elétrons. O sódio, que é número 11, né, o número de elétrons dele, ó, número 11 aqui, número de elétrons, porém, ele tem uma carga mais 1. E as cargas positivas, na química, elas perdem. Então, aqui, como é 1, então vai perder um quê? Um elétron. Então, seria 11. 11 tira 1, 10. Então, a resposta é, a pergunta é, o que eles têm em comum? Simples. Eles apresentam o mesmo número de elétrons, viu? Vamos agora para a nossa quarta questão. Na quarta fala assim, quais os números de prótons, nêutrons e elétrons que existem no átomo de mercúrio, né? Aí tem lá a informação, vou apagar aqui só para poder mostrar para vocês, viu? Então vamos lá. O mercúrio, ele é representado pelo Hg, ó, Hg. Na questão número 4, já está dando as informações. Lá em cima tem o número 200, que é 200 feio, e embaixo tem o número 80, tá? Aí ele quer saber aqui na quarta 3 coisas, 3 informações que ele pede. Ele quer saber o número de prótons, vou colocar aqui, prótons. Ele quer saber o número de nêutrons. E ele quer saber aqui o número de elétrons. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, esse número maior, que é o número de massa, ele é representado aqui pela letra A, e é o número de massa, como eu já disse para vocês, tanto agora como outras vezes. O número de baixo, que é sempre um número menor, ele representa 3 significados, né? Vocês vão até achar chato, eu vou ficar repetindo diversas e diversas vezes, até vocês, de fato,
entenderem porque lá no primeiro ano vocês irão precisar dessas informações. E aí o número menor, né, significa essas três coisas, que é número de próton, número atômico, vou até colocar aqui, ó. Que o número menor representa o que tanto? O Z, que é o número atômico, o E, que é o número de elétrons, e o P, que é o número de prótons. Aí na questão pede número de prótons, já dissemos aqui, 80. O número de nêutrons, antes de eu ir para o número de nêutrons, vou logo responder o número de elétrons, que a gente já viu aqui que é também 80. E aí o número de nêutrons, né? O que é o número de nêutrons, professor? É a subtração do número de massa menos o número atômico. Então, aqui eu tenho 200, né? Aqui eu tenho 120. 120 o que, professora? Número de nêutrons. Simples assim. Então, nunca esqueça. O número maior representa o número de massa. O número menor representa número atômico, número de elétrons, número de prótons. E o número de nêutrons é a subtração do maior pelo menor, independente de posições que eles tiverem. Essa questão de número 5 diz assim: um íon de certo elemento químico de número de massa 85 apresenta 36 elétrons e carga mais 1. Represente-o abaixo e diga qual é o número atômico desse íon. Primeiro, pessoal, a gente precisa observar aqui, nessa questão, ele não deu qual é o elemento e nem sequer ele falou nem o nome do elemento, nem falou tipo número atômico. Ele está pedindo o número atômico. Nesse caso, como ele não falou que elemento é esse, nós podemos colocar qualquer letra para representar esse elemento, tá? Então, eu vou chamar esse elemento aqui de X, viu? Você pode usar qualquer outra variável, usa Y, Z, usa também até a letra do seu nome, se quiser, tá? Então, vamos lá. Pronto, chamei ele de X. Na questão está dizendo que a massa dele é 85. Vou colocar aqui 85. Outra coisa que a questão está dando, que ele apresenta 36 elétrons. Mais uma outra informação, diz que esse elemento aqui, ele tem carga mais 1. Carga mais 1. Pronto. E o que ele quer na questão? Ele quer o número atômico desse cara aqui. Pois é, primeiramente, nós sabemos que o número maior, ele representa a massa. E a própria questão, né, falou aqui. E o 36 é o número menor, ele mostra 3 informações. Só que ele quer o que? O número atômico. Então, aqui na questão já deu. O número atômico é sempre o número menor. Então, qual é o símbolo do número atômico? É o Z. Então, qual é o Z desse elemento X? É 36, viu? Simples assim. A sexta questão diz assim: um átomo de um elemento químico possui 95 prótons, 95 elétrons e 126 nêutrons. Qual o número atômico e o número de massa desse átomo? Então, vamos lá. Essa questão que é pouco parecida com a quinta, porque ele não cita o nome do elemento químico, ele não cita que átomo é esse. Então, se ele não cita, vamos chamar aqui de Y, tá? Então, vamos lá. Bom, chamei de Y. E nessa sexta, ele disse que esse elemento químico, né, ao qual ele não citou o nome, tem 95 prótons. Então, vou colocar aqui 95. Diz que tem 95 elétrons, né? Para ficar mais fácil, para que vocês, de fato, não confundam, eu vou colocar as informações do lado. Então, o número de prótons dele é 95, o número de elétrons dele é 95, e ele quer 126 nêutrons. No caso, o N, número de nêutrons, 126. E ele quer saber, ele quer encontrar aqui o Z, nós não sabemos. E ele quer também o número de massa, que é representado pela letra A. Então, essas duas coisas que a questão está pedindo.
Então, você, para responder sobre a questão do número de número atômico, que é o Z, e também o número de massa, você precisa observar as informações que estão lá ao lado. Então, vamos lá. Então, aqui, nós sabemos que o número de prótons, ele é a mesma coisa que o elétron, e ele é a mesma coisa que o Z. Então, esse elemento aqui, o Z dele é 95. O número de massa sempre vai ser o que, professora? A somatória do número de nêutrons com o número atômico. Então, como já descobrimos que o número atômico é 95, então você vai descobrir que o A, quem é o A, professora? É sempre o N mais o Z. Foi uma das primeiras fórmulas que eu havia passado em uma das videoaulas atrás. E aí, você vai fazer o quê? Você vai somar. No caso aqui, 126 mais 95. Então, aqui, 6 com 5, 11, né? Vai 1. E aí, 9 com 2, 11. Mais 1, 12. Vai 1. E aqui, 2. Ou seja, a massa desse Y, desse elemento químico, que não foi citado o nome, a massa dele é 221. Certo? Agora, na nossa sétima questão, ela é de marcar, mas é lógico que a gente, eu vi, né, muitas opções erradas, mas também vi muitas opções corretíssimas, viu? Então, na sétima questão tem A, B, C, D, E. Não é para responder cada uma, nós precisamos primeiro tentar desenvolver a estrutura, né, essa resposta, para depois marcar o que for certo, viu? Então, na sétima diz assim, ó. O íon de 11, aí Na mais 23. Vou trazer ele para cá. É assim, ó. Na mais, aí lá em cima tá 23 e embaixo tá 11. Aqui a ordem, pessoal, não importa. A gente sabendo de fato os significados, independente da posição, nós vamos conseguir compreender a informação que está pedindo. Então, na questão, tem lá na letra A, 11 prótons, 11 elétrons e 11 nêutrons. Vamos tentar, vou tirar aqui para vocês, tirar as respostas básicas que a gente precisa, para depois marcar a opção correta. Primeiro, eu vou colocar aqui o A. O A não, porque a questão não está falando de A, está falando de prótons, elétrons e nêutrons. Então, eu vou apagar aqui o A e então, vamos lá. Prótons. Qual o número de prótons do sódio? Aqui nós temos o sódio, o Na, temos aqui um número maior, temos aqui um número menor, e no cantinho tem uma carga elétrica. E aí, o número de prótons aqui, número 11. Por que, professora? Porque é sempre um número menor, tá? Número de elétrons seria o número 11, porque, como já disse para vocês, o número menor significa 3 coisas. Mas aí, por que não seria o 11, professora? Porque, ó, tem uma carga, e a carga ela sempre vai influenciar no número de elétrons, viu? Então, nesse caso aqui, tá aqui o mais, não apresenta nenhum número do lado. Quando não apresenta nenhum número, então significa que ele está perdendo um elétron. O mais na química perde. Então, não aparece o número, significa que tem um lá. Então, esse sódio, ele está perdendo um elétron. Então, em vez de ser 11, vai ficar 10. E o número de nêutron? O número de nêutron é sempre o que, professora? A subtração do maior pelo menor. 23 menos 11 é igual a 12. Porque se você somar aqui 12 mais 11, você vai ter 23. Então, a resposta onde tem 11 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons está na opção número ou letra D, viu? Então, a sétima questão é a D. Na oitava, ela pede para a gente justificar essa resposta aqui, né? Que na sétima disse que a resposta é a letra D. Aí na oitava nós temos que explicar por que é a D. Simples, a gente não precisa fazer nenhum cálculo. O que nós precisamos dizer em relação à oitava é que o número de elétrons
aliás, a opção lá é a D, porque o número de elétron aqui, o sódio ele está perdendo um elétron, fazendo com que ele deixe de ser 11 elétrons e passe a ser 10 elétrons, viu? Pelo fato dele ser um íon de carga positiva chamada cátion, tá? Então, a resposta, em resumo, porque o número de elétrons deixou de ser 11 pelo fato do íon estar perdendo um elétron e passou a ser 10. Vamos agora para a nona. A nona é muito fácil. Tá dizendo que um elemento X, vou colocar aqui, um elemento X, ao qual também nós não sabemos que elemento é esse, ele é isótopo, tá dizendo que esse aqui, ele é isótopo, diz que esse X, ele é isótopo do cálcio, aí lá em cima tem 41, e aqui 20. Eu peço até desculpas para vocês com relação ao número de cima. O cálcio, ele é da família 2A, ele não é 41 a massa, ele é número 40. Eu acho que foi no momento de, eu estava digitando ali talvez muito rápido e digitei 41. Então aqui não é 41, tá? É o número 40. Só um segredinho entre nós, tá? E aí tá dizendo que o X, ele é isótopo do cálcio 40, né? Que inclusive eu vou até apagar para poder ficar mais fácil. Do cálcio 40, 20. Aí o que isso significa? Pessoal, como eu já havia dito para vocês, questão dos isótopos, para um elemento ele ser isótopo de outro, significa que ele vai possuir o mesmo número de elétrons, viu? Aliás, número atômico, né? Que nesse caso aí eles são átomos neutros, então não vai diferenciar. Então, o que isso significa? O X ser isótopo do cálcio significa que eles apresentam o mesmo número atômico, que é o Z. Só isso. Então, é isso que vocês iriam colocar na nona questão. Significa que eles apresentam o mesmo número atômico. Pessoal, então vamos lá. A 10ª questão é o seguinte, tem a tabela, né? Eu acredito que vocês estejam acompanhando ou irão acompanhar depois. Na 10ª questão, fala o seguinte, ó, veja a tabela abaixo e diga quais partículas são consideradas isótopos e justifique sua resposta. Muito simples. Aqui, para eu responder essa questão, eu tenho que olhar para a tabela, para a coluna, na verdade, que tem o nome número atômico. Então, é para essa tabela que eu preciso olhar. E aí, na letra A, professora, na letra A não tem número atômico. Tem sim, pessoal. Do ladinho tem o nome prótons. Os prótons é a mesma coisa, o mesmo número atômico. Então, no caso, o número atômico do A é 83. O número atômico do D de dado é 55. Do E, 16. Do G é 56 e do J, 55. Então, vocês irão preenchendo aí, repetindo. A partícula A tem um número atômico 83, partícula D tem um número atômico 55, partícula E tem um número atômico 16, partícula G tem um número atômico 56 e partícula J tem um número atômico 55. Só que ele quer saber, dentre A, D, E, G, J, ele quer saber quais dessas partículas são isótopos. Como nós acabamos de ver na questão anterior, né? Como eu posso dizer? Os isótopos são aqueles que apresentam o mesmo número atômico. Então, no caso aqui, quem tem o mesmo número atômico, é igual, na verdade, é o D, que é 55, e o J, que é 55. Aí, diz aqui, justifique sua resposta. Por que é o D e o J? Porque ambos apresentam o mesmo número atômico. Então, aqui, nós encerramos a primeira atividade. E aí, vamos para a nossa segunda atividade no vídeo parte 2.